Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. O canal hoje está mais bonito, né? Vocês ficam falando, Wellington, mas você só coloca marmanjo no seu canal. Hoje eu trouxe a nossa querida, a bela, trato como se fosse a minha filha, Gabriela Marino. Talentosa demais. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Wellington. Uma boa noite pra você, boa noite também pro pessoal que tá acompanhando aí seu canal. Tá vendo o vozeirão dessa mulher? Já já ela vai falar das coisas do futebol. Ela era do jornalismo, aí pulou pro esporte e faz um trabalho sensacional. Vai me ajudar a falar de Vasco. Você torce pra quem? Pro Vasco. Ah, garota, ela vai... Por que ele é Vasco? Né? Vamos então contar um pouquinho mais da Gabriela Marino, que é daqui da Super Rádio Tupi. Mas antes, aquele pedido de sempre para você se inscrever no nosso canal. Se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, esse vermelhinho que está aí embaixo. E te peço também para dar o joinha para fortalecer o nosso trabalho e espalhar para os seus amigos. Habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações também. Ainda há pouco o Vasco colocou na Vasco TV um vídeo fazendo um balanço da visita dos homens da 777. Quero comentar com a nossa Gabi sobre isso. Quero falar também de uma campanha que o Vasco abriu nas suas redes sociais para paz no clássico da semana que vem com o Fluminense. Será que a Gabi concorda? Então tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, deixa eu trazer a Gabriela Marino aqui, a nossa Gabi, carinhosamente chamada por todos nós, mas antes eu quero falar do seu sorriso muito mais bonito com o trabalho que é feito pela equipe da doutora Camila Paz, uma ótima cirurgiã dentista, ela que é especialista em harmonização orofacial. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais e o seu sorriso muito mais bonito. O telefone é de Goiânia, consultório é Goiânia, 62 999 552392, tá aí na tela passando para você. Um bom final de semana, doutora Camila Paz e sua equipe também. Gabi, e aí, Gabi? E aí, Wellington, vamos começar falando do quê? Eu quero falar de você. Você se formou onde? Me formei na PUC em janeiro desse ano, foi minha colação de grau, então já estou formada. Que bacana. É verdade. E por que você fez jornalismo? Então, eu comecei no jornalismo, eu entrei na faculdade, na verdade, sem muito rumo, assim. Eu sempre gostei muito de futebol, sempre gostei muito de esportes em geral, e eu achei o jornalismo um meio para trabalhar com isso. Então, eu entrei na faculdade visando trabalhar com futebol. Comecei trabalhando com esporte, mas aí quando eu vim aqui para a Rádio Tupi, eu vim para o jornalismo factual. Logo depois, eu fiquei acho que uns 6 meses no jornalismo factual e consegui ir para o esporte. Eu lembro que eu te chamava, né? A gente fazendo a abertura de jornada, apresentando o giro esportivo, te chamava no jornalismo. Daqui a pouco veio um recadinho no nosso grupo de Zap, ó, a Gabi tá vindo pro esporte. Opa! E é legal, hoje nós temos muitas mulheres fazendo futebol, isso é muito gostoso, né, cara? É verdade, o Wellington, eu estava até vendo na TV Globo, não lembro quem estava falando sobre o caso do Cuca e por que isso não era muito falado na imprensa antigamente. E aí, por que isso hoje em dia é mais falado? Ganhou a repercussão que ganhou. Que ganhou. Eu acho que é muito por conta disso, porque tem muitas mulheres na imprensa, muitas mulheres trabalhando com futebol, o que é muito importante. Antigamente era um mundo assim que você não imaginava, né? As mulheres trabalhando com futebol, e hoje a gente está aqui com todos esses nomes maravilhosos que tem na TV, na rádio. Estão aí fazendo história. E são talentosas também, conhecem das regras. Essa aqui bota a gente lá no paredão. Quem é a sua vítima favorita lá no esporte? Aqui na Tupi? É. Não sei. Eu acho que é o Bruno Gentili. Eu ia chutar o Bruno Gentili, porque a gente fica zoando ali na rádio. Ele tem umas piadas assim que a gente fica, cara, não é possível. Eu acho que é o Bruno Gentili. Agora, por que você é vascaíno? Então, tem muita gente, muitos jornalistas que não gostam de falar o time, mas eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que se você trabalha com o futebol, claramente é porque você tem um time, então eu não tenho problema em falar o meu. Eu sei que tem muitos torcedores que, por conta da paixão,
que o futebol move o torcedor, não gosta muito que o jornalista declare seu time, mas eu sou vascaína por conta do meu irmão e do meu pai. Minha família inteira é vascaína, minha mãe, meu irmão e meu pai. Agora, eu acho que o meu irmão tem um papel assim fundamental nessa história, porque desde pequena, com 1 ano assim, de idade, ele já me levava em São Januário, já me levava no Maracanã para os jogos do Vasco. Hugo. O Hugo é bem mais velho que você? Ele é 12 anos mais velho que eu. Você é Sou a caçula. Você é a raspinha do tacho? Sim, sou a caçulinha do meu pai. Que delícia. Então, o Hugo sempre me levou aos jogos de futebol. Minha mãe, com 9 meses, grávida de mim, tava num Vasco e Flamengo no Maracanã. Qual o nome da sua mãe? Márcia. Dona Márcia! Pois é. Quase que a Gabi nasceu no Maracanã? Isso aí, Wellington. Então, eu acho que é um amor, assim, que vem de família, um amor que vem desde a barriga da minha mãe. E aí, não tinha como ser diferente, não tinha como não ser Vasco na família que eu nasci. Eu queria, então... eu já contei isso aqui, né? A primeira vez que eu entrei no Mineirão, como bom mineiro, torcedor do Cruzeiro, que sou, quando eu entrei no Mineirão, naquele anel lá em cima, aquela imensidão, meu Deus do céu, né? Aquilo não cabia nos meus olhos de criança, né? E como foi para você a primeira vez de Maracanã e a primeira vez de São Januário? Deu esse friozinho na barriga como eu tive? Eu vou ser bem sincero, Wellington. Eu não lembro a primeira vez que eu fui em São Januário, a primeira vez que eu fui no Maracanã, porque eu era muito nova. Eu tinha 1 aninho. Então, eu realmente não lembro. Agora, com a memória que eu tenho mais recente, assim, com uns 8 aninhos, 7 aninhos, era aquele frio na barriga. A gente sempre ia para a parte da cadeira social em São Januário. Então, eu tenho várias lembranças ali, comemorando com meu pai, comemorando com meu irmão, com meu tio também, que é Vasco. Eu tenho várias memórias quando eu era criança, entrando em campo com os jogadores do Vasco. Ah, é? Na época de Fernando Praz, na época de Dedé. Eu sempre entrava em campo com os jogadores. Eu acho aquilo muito gostoso. Eu também acho. Eu acho que é isso que move o futebol, né? A paixão desde criança. Então, eu acho que é super importante. O Vasco tem até uma frase que é: enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, eu acho que isso que move a paixão, exatamente. E é interessante o que a Gabi está contando. Às vezes os clubes ou quem trabalha não sabe qual é a profundidade, a importância daquela criança que entra com o time. Olha o que ela foi lembrar dela correndo no gramado de São Januário, segurando a mão do Fernando Praz, do Dedé, dos jogadores daquela geração, olhando o estádio de dentro do campo, né? Vendo aquele público maravilhoso. Você foi gandula não? Foi mascote lá no Maracanã, não? Não, no Maracanã não. Só São Januário. Só São Januário. Isso te marcou tanto que não sai da sua memória. Não sai. Eu lembro, a gente chegava mais cedo em São Januário, porque tinha que botar um nome na lista. A gente chegava mais cedo em São Januário justamente para participar dessa confraternização, né, que os times fazem na entrada do gramado. E é legal porque você tem centenas, agora a CBF limitou em 40, mas antes eram 200, 300 crianças, era um negócio maravilhoso. E a gente podia levar caneta para os jogadores autografarem a camisa. Eu lembro que eu tenho uma camisa, acho que foi 2000 não lembro o ano da camisa. Mas eu tenho uma camisa autografada pelos jogadores do Vasco, aquela camisa que o sentimento não para, sim. Com o negócio dourado aqui. Sim. Esqueci o ano agora. Você lembra quem autografou? Não lembro. Depois você olha e me conta. Eu vou olhar, vou te mostrar. Vou ver se minha mãe acha essa camisa lá na casa dela e eu te mostro. Maravilha. A Gabi mora na Ilha do Governador, exatamente, né? Eu tenho um carinho especial pela Ilha do Governador. Alô, meu amigo José Moraes. Um abraço, meu querido José Moraes, né? Foi Comodoro lá do Yacht Clube Jardim Guanabara, uma pessoa queridíssima. O Marquinhos, irmão dele, né? Aquela família toda que eu tenho um carinho todo especial. E tenho um carinho pela ilha, pela Portuguesa. E agora me lembrei de Gilson Ricardo também. É verdade. Eu sempre pegava carona com o Gilson, daqui da rádio lá para a ilha. Ele sempre me deixava ali no Casa Show, próximo do Clube da Portuguesa, para eu ir para casa. Então, eu sempre lembro dele, assim, saindo daqui aos domingos, que era um dia que ele sempre me dava carona. Depois dos jogos também, que tem aqui de noite, que ele comentava, né, que ele fazia ponta. Então, eu sempre lembro dele nesses momentos. Ele amava a ilha, ele amava a ilha. Sim. Ele gostava tanto da ilha quanto de Petrópolis. Saudade de você, Gilson. Você faz falta aqui no nosso timaço, não faz, Gabi? Faz muita falta, muita falta. É isso aí, Gilson. Ô, Gabi,
já que nós estamos falando de amor, de saudade, de pessoas legais, eu estava até na CBF, na convocação da seleção lá com o Ramon Menezes, tem a coletiva dele aqui no nosso canal, e ele chamou o Marlon Gomes e também o próprio Andrei para a seleção. E aí o Twitter do Vasco disse assim, ó, galera, agora é um papo reto. E eu fui ler. E na mesma hora eu printei, botei no nosso grupo e pedi a alguém, gente, bota no site da Tupi, porque eu acho essa mensagem muito importante. Porque nos últimos dias o clima ficou pesado entre vascaínos e tricolores. O que você acha, Gabi? Então, Wellington, esse é um assunto chato, né? Um assunto que a gente não queria falar, que a gente não queria escutar mais. O futebol é amor, o futebol é paixão, o futebol é para você torcer, para você poder levar uma criança, um filho, um sobrinho ao estádio. Então é um assunto... É tudo que nós falamos até agora. Exatamente, então é um assunto muito chato. Então, antes de eu ler aqui a nota que o Vasco publicou no Twitter, eu queria puxar um pouquinho, fazer um exercício de memória. Fica à vontade. Em 2019, na final da Taça Guanabara, entre Vasco e Fluminense, no Maracanã, teve um problema imenso também por conta do setor sul. Sim. Não sei se você lembra. Lembro, estava lá. O Vasco queria que a torcida ficasse no setor sul, comercializou os ingressos para o setor sul, e o Fluminense, da mesma forma, queria que a torcida do Fluminense, porque o habitual do Fluminense é que a torcida fique no setor sul, assim como é o habitual da torcida do Vasco, quando o Vasco joga no Maracanã, que a torcida fique no setor sul. Isso aí nós temos que voltar ao ano de 1950. Olha quanto tempo tem isso. É quando inaugurou o Maracanã. Então ficou definido que o Vasco fica à direita, o Flamengo fica à esquerda. Quando jogar Vasco e Fluminense, o Vasco fica à direita, a torcida do Fluminense fica à esquerda. E assim também com o Flamengo. O Flamengo fica sempre à esquerda. Quando jogar com o Fluminense, com o Botafogo ou com o Vasco, essas torcidas ficam à direita. Exatamente. Só que, quando reinaugurar o Maracanã, aí veio a briga do Fluminense de ficar para sempre com aquele local. Isso aí, para o setor sul. E por que eu tô falando isso, Wellington? Porque do lado de fora do Maracanã teve aquele problema, portão abre, portão não abre. Do lado de fora do Maracanã... Não é aquele que tem eliminado a justiça lá? Exatamente. Para ninguém entrar, e depois começou uma pancadaria lá fora, gás lacrimogênio, bombas de efeito moral. Exatamente. Então, do lado de fora do Maracanã, teve uma pancadaria, como você disse, gigantesca. Eu estava lá nesse jogo como torcedora. Eu lembro que foi assim, foi um pânico. Eu saí correndo, eu fui parar lá no Buchicho da Tijuca. E eu lembro que meu pai me ligava desesperadamente. Querendo saber. Nós lá dentro do Maracanã, me recordo bem disso, a gente informando o que estava acontecendo. E ouvindo o barulho lá fora. Exatamente. Meu pai me ligava, minha mãe me ligava, meu irmão me ligava, querendo saber o que estava acontecendo. E eu só conseguia correr. E aí, o Vasco consegue que o jogo seja com portões abertos, a torcida volta para o Maracanã. Aos 20 minutos. 20 minutos do primeiro tempo. Tenho quase certeza, 20 ou 28. Por aí. E aí eu voltei para o Maracanã nesse jogo. Então, é uma briga que não é de hoje. E a gente... É triste falar isso novamente, porque era uma coisa que já deveria ser acordada entre os dois times, né, Wellington? Tanto a diretoria do Vasco quanto a diretoria do Fluminense, por que não sentar e conversar e fazer um acordo tranquilo? Porque quando a diretoria... Pacífico, exatamente. Né? Pacificar o negócio. Quando a diretoria entra em embate, quando as diretorias dos dois clubes começam a dar declarações polêmicas na televisão, na TV do clube, quando a diretoria começa a fazer isso, inflama uma coisa que a gente não gosta, que é o quê? A rivalidade. A rivalidade era legal, desde que ela seja uma rivalidade tranquila. Dentro do campo, com a bola rolando. Dentro do campo, exatamente. Agora, inflama a rivalidade da torcida e é uma coisa que a gente não gosta. É jovem, hein? Vão aprendendo aí, os seus marmanjos. Pois é, a gente viu agora Flamengo e Vasco no Maracanã, a tragédia que foi, torcedores do Vasco foram internados, foi uma tragédia completa. Esse Vasco e Fluminense no Maracanã também foi uma tragédia. Vasco e Flamengo em São Januário, 2017, também foi uma tragédia. Eu lembro até hoje, porque eu também estava lá em São Januário. Foi um dia depois do meu aniversário, de 17 anos. Eu estava com os meus irmãos, eu tenho um irmão que é especial,
Então, foi uma tragédia, assim, dentro de São Januário. Que era para ser uma festa para você de aniversário. Exatamente. Né? Eu convenci meu irmão de me levar em um Vasco e Flamengo justamente porque era meu aniversário. Dentro de São Januário. E foi a tragédia que foi. Então, é uma coisa que a gente não gosta de falar aqui. E a gente já vê aqui nas redes sociais as torcidas, Sim. né? Estão se prometendo. Estão se prometendo. E aí a gente espera que a polícia militar faça alguma coisa, monte um cerco ali, para não deixar que isso aconteça, né, Wellington? É bom você tocar nesse assunto, Gabi, porque o que está sendo planejado não é para dentro do Maracanã. Pode ser para os arredores do Maracanã ou longe do Maracanã, como tem sido. Tem sido mais longe do Maracanã do que dentro do Maracanã. Mas a gente não quer que aconteça nada em lugar nenhum. O PCC teve que dar ordem em São Paulo para acabar com briga de torcida. Nunca mais falou em briga de torcida. É isso. Será que... Não, eu não vou mexer com isso. Melhor a gente não falar sobre isso. A gente lembra aqui, Vasco e Flamengo, a briga foi na foi na descida do metrô, né? Sim. Foi lá no metrô de São Cristóvão. Então, enfim, a gente espera que a polícia militar haja. Aí agora a gente vem aqui para a nota do Vasco, por quê? Vou deixar você ler porque para pedir paz para essa moçada aí. Inflamou a briga na torcida e aí o Vasco se pronunciou. Acho que o Fluminense deveria fazer o mesmo. Concordo com você. Deveria se pronunciar. Alô, Flusão, vamos levantar a bandeira da paz aí, a bandeirinha branca. Exatamente. Aí vem o Vasco aqui no Twitter e fala assim: galera, estamos aqui para um assunto sério, papo é reto. Vasco e Fluminense são adversários históricos. Grandes jogos desse clássico fazem parte da vida dos dois clubes. Temos nossos momentos inesquecíveis. Eles também, afinal, vencer ou perder faz parte do esporte. Concordo. O que não faz parte é transformar uma disputa esportiva em ameaças ou agressões em violência, seja ela física ou virtual. Violência não combina com o esporte, não faz parte da nossa história, não combina com esse grande clássico. Dentro de campo, quando a bola rolar, cada lado vai batalhar pela vitória. Fora dele, nos bastidores, cada um vai defender seus interesses, mas sempre na bola, sem agressão. Chega de violência, chega de briga e paz no esporte. E eu acho que é muito sobre isso, né, Wellington? É isso aí. Paz no esporte. É isso que a gente precisa. Porque ela contava a história dela. Foi na barriga da mãe dela. Estava no Maracanã. E as mamães de hoje? Né? Que são que é a Gabi de há tantos anos atrás. Não pode também levar o seu filhote que vem aí, o seu filhinho querido, a filhinha querida, e sentir aquela emoção do Maracanã? Porque a mamãe capta aquilo e o feto recebe aquilo. Aquilo passa para quem está na barriga. Com certeza. E nesse Vasco e Fluminense, eu lembro que eu vi mulheres grávidas. O cara chega até na televisão e fala assim, tem criança de colo correndo, porque realmente tinha mulheres grávidas, desesperadas, crianças desesperadas. Então é uma coisa que a gente não gosta de falar aqui, a diretoria dos dois clubes, tanto a diretoria do Vasco quanto a diretoria do Fluminense, não deveria ir para a televisão e para o rádio dar declarações polêmicas. Eu vou até fazer uma proposta aqui para o Mário Bittencourt, para o Jorge Salgado. Os dois deveriam reunir a imprensa, né? Que tal? Lá no restaurante Seu Arthur, dentro de São Januário, que é maravilhoso o restaurante lá, faz uma bacalhoada bacana e aperta a mão, os dois pedindo paz. Tem a divergência para brigar pelo Maracanã, o Fluminense tem lá os seus motivos, o Vasco, a 777, nós vamos falar sobre isso agora, também tem os seus motivos, mas isso não pode passar para a galera da maneira que passou. Da maneira que está sendo passada, né? Pode, concordo plenamente. Já que a gente falou de Maracanã, a galera da 777 está indo embora, né? A Vasco TV subiu um vídeo de quase 2 minutos, e lá o dono da 777, ele faz um balanço da visita. Entre essas coisas boas, a renovação do Marlon Gomes até 2026. Você viu o vídeo, o que você fala? Então, Wellington, acho que é muito importante o Vasco publicar um vídeo desse com os dirigentes da 777 no canal oficial do clube, até porque ainda existe alguns torcedores que acham que ficam com um pé atrás por conta da SAF, né? Isso em todos os clubes, a gente vê isso no Cruzeiro também, de Ronaldo, no seu Cruzeiro, alguns torcedores que ficam com um pé atrás. No Botafogo. Exatamente, com a SAF. E esse ano é um ano político, no Vasco também. É um ano complicado. Exatamente. E a gente sabe que a política do Vasco é complicada.
Todas as eleições do Vasco são complicadas, mas, enfim, falando da 777. Então, eu acho que é um ponto importante. A assessoria, a Vasco TV, publicar um vídeo desse, até para explicar para o torcedor o que está sendo feito, o que está sendo pensado e que cumpra com as palavras, né? Isso aí. O Vasco aumentou agora os valores do sócio. Então, um ponto que eu queria falar do Melhoraram também os planos, né? Exatamente. Melhoraram os planos e aumentaram os valores dos sócios torcedores. Então, um ponto que eu queria falar no vídeo é melhoria em São Januário. Sim. Tá precisando. Tá precisando. Do telão... Enquanto não faz a grande reforma, a modernização para 45 mil, 50 mil pessoas, tem que dar um banho de loja em São Januário. Os banheiros precisam de reforma. O telão precisa funcionar. Alguns torcedores brincaram com isso. Vai aumentar o sócio, então bota o telão para funcionar. Mas então, e aumenta o tamanho da letra que eu não consigo copiar a renda, porque eu fico atrás, eu fico ali perto do Roberto Dinamite, da estátua do Roberto Dinamite. Lá perto da torcida. E não consigo enxergar a renda lá no telão. Precisa melhorar esse telão de São Januário. A gente tem um campo lindo, um estádio lindo. Maravilhoso. Então, eu acho que essas melhorias precisam ser feitas e o Josh Wander falou exatamente sobre isso, sobre a melhoria de São Januário. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente não está aqui falando, tem que reformar São Januário agora. Não, calma. Faz a melhoria que o torcedor já vai ficar legal, já vai ficar satisfeito. Dá um pouco mais de conforto. Exatamente. Até porque aumentou o preço do ingresso. Exatamente, aumentou o preço do ingresso, então o torcedor precisa de conforto. O torcedor está pagando, óbvio que ele vai querer conforto. Tô pagando. Tá certíssimo, exatamente, está certíssimo querer conforto. A 77 também foi no Maracanã, né, no jogo contra o Palmeiras, falou sobre a torcida do Vasco, também pede para jogar no Maracanã. Enfim, isso aí é uma parte da justiça, né? Que a justiça tem que decidir. Agora vai ter que ter, de qualquer maneira, a licitação, daqui a 6 meses, né? 180 dias, é isso? Isso. O TCE já disse que agora tem que ter a licitação. E aí quem tiver a melhor proposta ganha. Independente de ser o Vasco, de ser o Flamengo, de ser o Fluminense, de mais alguém que queira entrar, é quem tiver a melhor proposta para o Maracanã, gente. Isso é business, é negócio. Isso assim, não é... Agora, palmas para quem gostou da proposta. Não é por palmas, é por din-din. É isso. É por melhoramento, é por melhorias, melhor dizendo, é por obras, é por manutenção, é por melhorias em tudo que puder ser no complexo do Maracanã. É isso. E quando o Bittencourt vai para a televisão e fala, 777 quer... Maracanã para lucrar, para botar show. Não, acho que não é isso, né? Colocar a torcida. O Vasco, em São Januário, a gente sabe que dá 23 mil torcedores ali, mais ou menos. Não comercializa, acho que tudo isso, não. Mas porque 22 mil e pouco, 21 mil e pouco. Então, você tem que ter a parte de gratuidade, você tem a parte de segurança. Né? O Vasco já botou 40 mil naquele lugar. É isso aí. Só que tem o aval do bombeiro agora. Vasco e Londrina em 1978, se não me engano. Ou é 77 ou 78? Acho que é 78. E aí o Vasco tem uma torcida gigantesca. Sim. Que quer ir pro jogo, quer frequentar o estádio, principalmente agora. Beleza, foi eliminado na Copa do Brasil para ABC, mas venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Você viu o trabalho que o seu ABC deu ontem pro Grêmio? Pois é. Quase que tira o Grêmio dentro do estádio do Grêmio. O cara teve a bola do jogo. É o que eu sempre falo também. Esses times de menor investimento não são mais... Falou igual repórter. Repórter não fala time pequeno. Não. Time de menor investimento. Time de menor investimento não são mais aqueles times... Bobinho. Que são fáceis. Vou dar de 4, vou dar de 5, vou dar de 6. Não são. A gente viu isso na Copa do Brasil. Volta Redonda chegando aí na terceira fase, o ABC passando do Vasco chegando na terceira fase, Brasília de Pelotas chegando na terceira fase. Não é time mais bobinho, não. O Ipiranga de Erechim. O Ipiranga, o Maringá. Venceu o Flamengo 2-0. O Flamengo tomou 4 gols do Ipiranga. O problema não é fazer 8. Tomar 4 gols do Ipiranga de Erechim. Do Maringá. Então, os times de menor investimento não são mais fáceis, não são mais bobos de jogar. Enfim. O Vasco venceu o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, 2-1. Empatou com o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras é o melhor time do Brasil. Que elenco tem o Palmeiras? Pois é, muito bem treinado pelo Abel Ferreira, né? Então, a torcida do Vasco quer ir pro jogo, quer frequentar o estádio.
E o São Januário, a gente ama São Januário, a torcida do Vasco ama São Januário, ama o Caldeirão, que é São Januário. Mas tem jogo que é para São Januário, tem jogo que é para Maracanã. Exatamente. Tem jogo que precisa ser realizado no Maracanã justamente para dar mais público, dar mais dinheiro para o clube. E eu acho que isso podia ter um acordo aí, né? Entre Vasco, Flamengo, Fluminense, Justiça. Sim. Tem que ter um acordo. Maravilha. Maracanã é de todos. Isso aí. Gente, que papo, né? É repórter, hein? Eu não vou perguntar a idade dela, mas pode ser minha filha com o maior carinho. Tem a minha Natália, tem o meu Natan, mas a Gabi é a nossa paixão aqui do esporte, né? Todos nós temos um carinho, uma proteção muito grande. Gabi, obrigado, meu amor. Obrigada a você, Wellington, pela Gostou? Oportunidade. Amei. Quero que você me chame mais vezes. É isso que eu vou... Aqui de Aranha. Estaremos aqui. Aqui de Aranha, ó. Quer participar mais? Vai participar. Então, E adorei a sua opinião, adorei a sua maneira de colocar as coisas, e adorei as suas histórias. Vai preparando mais histórias pra gente contar. Pode deixar, pode deixar. Valeu. Um beijo carinhoso para a Gabi, que está aqui, está dando tchau para todo mundo. Gostou? O que você achou da opinião dela? O que você achou, né, desse nosso vídeo? Comente aí, se inscreva se não inscrito, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Peço também para dar o joinha, porque isso aí fortalece demais junto ao YouTube. E Gabi, vai espalhar também, né, nas redes sociais. Hoje essa garotada tem rede social que não acaba mais. Vai me ajudar a aumentar o número de inscritos do canal. E quero agradecer também a doutora Camila Paz e sua equipe, ela que é especialista em harmonização orofacial, seu sorriso muito mais bonito. O telefone está aí na tela, 62 999 552392. Tenham todos um ótimo final de semana aqui da Super Rádio Tupi. Gabriela Marino e Wellington Campos. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil.